Saí do Uruguai há muitos anos atrás, em 1989, fui para a Holanda, morei 13 anos na Holanda, da Holanda vim para cá, para o Brasil, em 2002. E eu nunca estudei em escola de música, eu fui autodidata desde pequenininho. Comecei tocando com meu irmão, com uns 4, 5 anos, comecei pegando um instrumento, né? Ele já tocava, um irmão mais velho, que depois parou de tocar, nunca mais tocou guitarra, violão, assim, violão, né, no caso. Mas quando eu era pequeno eu estudava violão, e foi a minha primeira influência, né, musical, foi ele. Eu ouvi ele estudando, mas eu era muito pequeno, assim, eu nem lembro daquela época, na verdade. E aí eu continuei tocando e aprendendo como podia, né? Na época no Uruguai não tinha muito acesso a livros, enfim, naquela época não tinha YouTube, não tinha internet, né, no mundo. Então, assim, era bem difícil para você poder pegar informação, né? Então era uma coisa meio que alguém aparecia com um livro, trouxe da Europa, ou que conseguiu uma cópia, não sei, com discos, e, sabe, era tudo assim. Era muito difícil conseguir material, mas de qualquer forma a gente se adapta à situação. Hoje em dia nós todos temos muita mais informação, né, acessível, né, no YouTube, enfim, naquela época não tinha. E então eu nunca fui para a escola para estudar música, né? Estudei música já com mais idade, já com uns 18 anos, talvez um pouco antes, eu comecei a estudar teoria musical. Até então eu tocava de ouvido, eu não sabia os nomes dos acordes, não sabia nada. E, enfim, é só para vocês terem uma ideia mais ou menos rapidamente, digamos, da minha história, né? E eu moro aqui há 12 anos, não mais, deixa eu ver, 2002, 13 anos. E tenho tocado com diversos artistas, com diversos músicos, tenho feito bastante coisas diferentes. No violão e na guitarra, ou às vezes nos dois, né? Dependendo do show, do tipo de trabalho, os dois instrumentos. Mas eu passei muito tempo na Holanda tocando só violão, por exemplo. A maioria dos trabalhos que eu era chamado para fazer eram de violão. Então eu lembro que passei alguns anos, inclusive, quase sem tocar guitarra, mas no violão mesmo, violão de nylon, né? Então, por que conto isso? Porque a raiz dessa situação de ter que tocar os dois instrumentos ao mesmo tempo, hoje em dia, apesar de serem instrumentos, digamos, que se tocam igualmente, né, os acordes são os mesmos, tudo igual, né, mas é outro instrumento, né? O violão é outro, fisicamente diferente, os braços diferentes, as cordas são diferentes, a tocabilidade do violão é diferente também, é mais difícil, né? Porque normalmente a corda é mais alta, mais pesada, enfim. Então hoje em dia, já de um tempo para cá, já há alguns anos, eu estudo os dois instrumentos todos os dias, um pouquinho. Porque você fica muitos dias sem tocar violão, quando eu pego o violão eu sinto a diferença. Sinto, né? E vice-versa também, se eu ficar tocando guitarra, violão só, quando eu pego a guitarra parece que fica fácil demais, o que também não é bom, né? A gente precisa ter uma resistência no instrumento, uma mínima resistência, que para cada um é diferente, mas para você poder tocar realmente de forma mais confortável, né? Então, assim, eu fico estudando, que nem os baixistas, né, que estudam baixo acústico, baixo elétrico, eles têm que ficar também meio que estudando os dois um pouco, né? Os pianistas com os teclados, por exemplo, é um pouco similar à situação. Bom, eu vou tocar uma música e vou continuar explicando. Eu queria explicar para vocês, mostrar como é que eu pratico, como é que eu estudo em casa. Eu acho que isso é importante. Digamos, não é como é que eu estudo em casa, porque estudar a gente estuda todos os dias de formas diferentes. Mas como é que eu esquento, como é que eu faço, quais são os exercícios que eu faço, eu vim descobrindo sozinho, até por dificuldades de algumas músicas, eu peguei essas dificuldades como exemplos e eu esquento, digamos assim, eu aqueço dessa forma, né, utilizando essas escalas, que são coisas muito simples, não tem nada demais, mas que aquela coisa que parece fácil, mas é difícil, né? E com metrônomo, né? Estudar sempre com metrônomo para
para ter o controle do tempo, né, da divisão, porque a gente se engana, né? Se você praticar, você fala, não, estou marcando o tempo com o pé, mas o seu tempo com o pé ele vai oscilar, ele vai se adaptar à sua, como se diz, à sua capacidade na sua mão. Então você está sempre adaptando, né? Se está muito rápido, você começa a atrasar, se está muito fácil, você começa a acelerar, vai junto, né? O ideal é você trabalhar com um metrônomo realmente. Mas primeiro eu vou tocar uma música que eu vou improvisar aqui, não é nada preparado, porque eu gosto muito de improvisar, né? Porque improvisar na verdade não é mais do que compor, né? E vice-versa, eu acho que compor é o improvisar também. É você eternizar um improviso, né? Aquilo se torna uma música. Aí leva um título, não sei o quê. Mas não é mais nada que improvisação, né? Mais nada assim, no bom sentido. Então eu vou improvisar uma música aqui para vocês, curtinha, aí depois a gente continua conversando. Eu vou fazer de dedo. Eu uso também dedos, eu uso a mão só, eu uso a palheta e às vezes eu uso a palheta e os dedos também. Mas no caso, quando eu estou com uma música sozinha, assim, eu prefiro tocar só de dedo, né? Eu acho que é mais legal, tem mais recursos, né?